todos os ouvintes, aos irmãos que estão aqui no programa, né? Irmão Nonato, irmã Selena, Chaves, né, que está dando total suporte aqui, né? Que Deus venha abençoar cada um, ainda mais esse programa abençoado, né? Primeiramente também desejar aos pais, né, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, né, desse Brasil, de Tamboril, em especial da nossa igreja, e também em especial ao meu pai, né? Não sei se está me ouvindo, mas também vou deixar, né, um feliz Dia dos Pais para o meu papai, né? E vamos aqui, né, trazer a palavra de Deus, né, uma mensagem, e que Deus venha falar aos corações de cada um que está ouvindo, né, a rádio nesse momento. Que Deus venha abençoar cada um. Não sei se essa palavra já foi lida, porque eu vi que a irmã Luciana fez um comentário que era mais ou menos, né, relacionado a essa passagem. Mas se for, é porque é de Deus e é confirmação. É verdade. Irmão Leno, ultimamente a gente está só batendo com as palavras que os irmãos... É uma coisa que completa a outra. Pronto, então, né, quem está em casa acompanhando, vamos aqui meditar, né, em Lucas 15, que eu acredito que, não sei se foi, mas... Passagem do filho pródigo. Isso, né, que é a partir do versículo 11, né, eu vou ler até o 24 para a gente meditar aqui nesse texto, né, e vamos tirar alguns ensinamentos, né, nesse momento. Também fala de pai, também fala de amor, e, né, uma mensagem, né, maravilhosa aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este é meu filho. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos, aqui meditando em uma parábola que o Senhor Jesus estava, contando aos seus discípulos,
Nesses versículos 13, 14 e 15, Jesus está ensinando ali os seus discípulos e por diversas vezes ele vai contar parábolas, né? E ali ele ensinando os seus discípulos, né? Nos últimos momentos que ele ia ter com os seus discípulos, ele estava repassando esses ensinamentos, né, para os seus discípulos. E aqui nós estamos se deparando com uma história muito interessante, né? Que se trata de um homem rico que ali tinha 2 filhos, né? E o seu filho mais novo, ele pede a herança antecipada, né? Do que ele futuramente teria direito, e ali ele pede a sua herança ao seu pai, em um tempo que não era o tempo, né, para que ele ia receber aquela herança. Mas ali ele toma uma atitude, né, antecipadamente, se antecipa e acaba pedindo, né, a herança ao seu pai. E o seu pai imediatamente, né, faz ali uma contabilidade de tudo que ele tinha e entrega aquilo para o seu filho, entrega a herança antecipada para o seu filho. E ele pega, né, toda a herança que o seu pai lhe tinha dado, e ele vai para uma terra distante, uma terra, né, uma região próximo a onde eles estavam morando. E ali, de uma maneira irresponsável, né, ele pega e vai viver da maneira que ele quer, da maneira que ele escolheu viver naquele momento, né? A Bíblia vai dizer nos versos, né, depois, que ele gastou todo o seu dinheiro, né, irresponsavelmente, né, na prostituição, né, da maneira que ele escolheu, e pegando todos os seus bens e gastando, né? E a Bíblia vai dizer que com pouco tempo que ele estava vivendo da maneira que ele achava que era certo, ele acaba com tudo que ele tinha, né? E ali, naquela região que ele estava, né, sem dinheiro, sem mais nada, porque ele já tinha gasto tudo que ele da sua herança, ele vai atrás de um emprego, né, como um homem rico daquela região. E ali ele vai atrás de um emprego porque ele não tinha mais com quem recorrer, não tinha mais com quem arrumar dinheiro, e ali ele vai atrás de um emprego, pedir a um homem rico daquela região. E o único emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. Olha aí, ele estava em um cenário, né, de vivendo como um príncipe, como um filho de um homem muito rico, tinha tudo que ele poderia ter, né? E ali ele, por irresponsabilidade, por tomar atitudes que ia gerar, né, consequências, né, terríveis, pouco tempo depois ele estava cuidando de porcos. Olha o interessante, né, dessa história. E depois ele, cuidando de porcos, ele sente tanta fome que em determinado momento ele sente vontade de comer, né, a comida que os porcos comiam. E ali, né, no versículo 17 vai ser uma chave que vai virar. Porque ele, no versículo 17, a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Naquele momento ali, ele bate aquele arrependimento, né, da vida de que ele vivia. Ele passa a se lembrar do que ele tinha antigamente, né, na presença de seu pai, né, em sua casa, com seus irmãos, né, com as pessoas que viviam ao seu redor, né? E no versículo 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Olha, ele passa a se lembrar dos banquetes, ele passa a se lembrar, né, da mordomia que ele tinha, né, na presença de seu pai. E aqui é o primeiro ponto, né, da mensagem, que é o arrependimento, né? Ali ele lembra da presença de seu pai,
ali ele passa a se lembrar, né, de tudo, de como ele era tratado, de que ele era um príncipe ali, né, quando ele estava com seu pai. E quando ele toma aquela atitude de pegar a sua herança, né, de ir para uma terra distante, ali ele cai em si e bate o arrependimento verdadeiro. Por que eu digo que é o arrependimento verdadeiro que acontece aqui? Porque nos versículos seguintes, ele vai demonstrar, né, esse arrependimento com atitudes, né? O arrependimento verdadeiro é quando verdadeiramente você se arrepende e as suas atitudes futuras, né, vai causar mudança em sua vida, né? O arrependimento verdadeiro, ele causa isso, né? Atitudes, e na sequência vem as mudanças, né? No versículo 18 dá a sequência. Ele diz, ele pensando, ele não estava falando para o pai dele ainda, ele estava só pensando, ele disse: eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. O interessante aqui é que ele estava pensando em falar para o seu pai, mas ele estava colocando o outro pai, né, que o pai que está no céu, em primeiro lugar. Ele vai dizer, primeiro ele estava, né, ensaiando o que ele ia dizer para o pai dele, e ele estava dizendo assim: pai, pequei contra o céu. Quem é que está no céu? É o Pai, é o Todo-Poderoso, é o Deus. Ele estava entendendo ali que tinha pecado contra o Senhor primeiramente e depois errado com o seu pai, né? Em quantas vezes em nossas vidas, né, nós erramos, nós caímos, nós tomamos atitudes, né, precipitadas e em sequência nós se arrependemos, né? É isso que o Senhor quer, é isso que o Pai quer, né? É esse arrependimento verdadeiro, é que nós venhamos tomar atitudes, né, verdadeiras e voltar, né, ao primeiro amor, voltar à presença do Pai. Olha tantas de coisas ruins que aconteceu, né, quando ele estava longe do seu Pai, longe da presença do seu Pai. Né? Isso nós pensamos também espiritualmente, né? Quando nós caímos, quando nós pecamos, nós se afastamos espiritualmente de nosso Pai, de nosso Deus, e coisas ruins começam a acontecer, né? E ali nós precisamos cair em si, se arrepender, tomar atitudes mesmo de voltar verdadeiramente para o nosso Pai. E ali, né, ele diz que não é digno mais de ser chamado filho. Ele vai pedir para ser tratado como pelo menos um empregado. Ele pelo menos queria ser tratado como um empregado. Para ele já estava bom, porque ele vivendo ali, né, cuidando de porcos, desejando comer comida de porcos, ele viu que não era aquele caminho para ele. E dando sequência na mensagem, né, a seguir ele levantou-se e foi ao seu pai. Aqui é o segundo ponto, é a atitude que ele toma. Principal é, né, nessa parte da atitude. Ele teve atitude, ele disse: não, agora eu tenho que voltar para o meu pai. Né? É quando nós estamos caídos, e simboliza quando nós estamos fracos, né? É nós voltarmos ao Pai em oração, né? Quando estamos fracos espiritualmente, porque nem todo dia, né, nós estamos fortes, né? Mas quando nós voltamos a orar, quando voltamos a dobrar os nossos joelhos, quando voltamos à presença do Pai, tudo, né, volta ao normal, tudo se normaliza, porque o Senhor, Ele é todo poderoso, né? É isso que Ele quer, é isso que Ele busca de nós, é esse relacionamento, é essa união, né, que devemos ter com o nosso Pai. Então, estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Olha essa atitude, né, de pai nesse momento. Olha o que o Senhor tem para nós que estamos distantes, para aqueles que estão longe, né, da presença de Deus, né? Ele não imaginava que isso ali iria acontecer. Eu creio que ele não imaginava, porque ele estava tentando dizer: Senhor, meu pai, eu quero que você me trate pelo menos como um empregado.
para mim já está de bom tamanho. E quando ele chega à presença, né, irmão, do pai dele, olha ali o que o Senhor vai, o que o pai dele vai fazer com ele, né? Quando ele vê de longe, a atitude do pai dele é já correr para ele, né? Para o abraçar, para o beijar, né? E com o nosso Deus não é diferente, né? Quando estamos longe do Pai, Ele vai de encontro a nós, Ele vai, né, com a sua presença, Ele nos beija, nos abraça, né? E quer que nós estejamos com esse relacionamento de volta, né? Que o Pai, Ele ama o pecador, né, digamos. O Pai, ele não desampara, né? O nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, né? Quando os filhos estão longe, aí que Ele quer se aproximar, né? Ele ama aqueles que estão perdidos. É essa história que nós estamos vendo nesse momento, né? E o filho lhe disse para o pai, agora ele na presença do pai, ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. No versículo 22, olha o que o pai faz, né, quando o seu filho está, né, na presença dele. Ele diz para os seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloca um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha, para um filho que estava sem nada, sem roupa, sem o que comer, né, sem o que beber, estava desprezado, né, pela sociedade, porque nem um emprego digno ele conseguia. Ninguém lhe dava nada, assim como a Bíblia diz, né? E o seu pai toma aquela atitude. Traga a melhor roupa, traga um anel. E aqui é que está, né? O terceiro ponto, que fala sobre aliança. Esse anel, ele simbolizava uma aliança, né? E ali o Senhor, ele busca essa aliança com nós. Assim como a aliança foi quebrada no jardim, e Jesus naquela cruz, né, pela sua morte, ele simbolizava uma nova aliança, né? A morte de Cristo, em qual nós vamos relembrar hoje na Santa Ceia, na nossa sede, a morte de Jesus, ela trazia, né, a aliança de volta, um novo relacionamento com o Senhor, né? Ali no jardim foi perdido pelo pecado, né? Por Adão, né? Pecou contra o Senhor, Adão e Eva, né? O primeiro pecado, e ali a aliança foi quebrada. Mas na cruz do Calvário, pelo seu sangue carmesim, né? Aleluia, o Jesus, né? Como Cordeiro Santo, sem pecado, sem mancha, ali ele trazia a simbolização, né, de uma nova aliança, né? Um novo relacionamento com o Senhor estava sendo estabelecido. E se hoje nós temos esse relacionamento com o nosso Pai estabelecido, é pela morte de Jesus, né? Se hoje nós somos salvos, se hoje nós temos acesso a essa palavra, é porque Jesus, né, morreu naquela cruz para nos salvar. Aleluia. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas. E ele busca esse relacionamento. Ele busca esse arrependimento das pessoas, dos pecadores, né? Que cada um que está ouvindo essa palavra possa se arrepender verdadeiramente, possa tomar atitudes, né? E voltar ao Pai, voltar a ter essa aliança com o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim o seu Pai, né? No versículo de 23 ele diz, traga um novilho gordo, mate-o, e vamos fazer uma festa e se alegrar. É isso que acontece no céu quando um pecador se arrepende. É festa no céu, é a Bíblia que diz isso, né? Que há festa no céu quando um pecador ele se arrepende de seus pecados. Aleluia, quando ele volta a esse relacionamento com o Pai. E para finalizar, no versículo 24, ele diz, pois esse é meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Essa festa acontece quando esse pecador se arrepende, quando ele toma atitude, quando ele volta a esse novo nascimento, né, como a Bíblia diz, e essa aliança, quando ele volta à presença do Pai, arrependido, né, acontece isso,
né? Ele estava morto, mas foi achado. Estava perdido, mas encontrou a vida novamente. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho da salvação. E é isso que a humanidade precisa entender, né? É verdadeiramente voltar a esse caminho, voltar a se relacionar com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não é um presidente, não é um líder, né, que vai mudar a humanidade. É esse relacionamento com o Senhor, é Jesus Cristo. A humanidade, o Brasil precisa disso, precisa de Jesus, porque verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus continue abençoando a cada um que está ouvindo esse programa. Esse programa tem sido uma bênção na vida das pessoas, em um novo horário, né? Acredito que está alcançando mais pessoas e a gente fica feliz. Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu, pelo convite dos irmãos, irmã Selena, irmão Raimundo Nonato, obrigado pelo convite e me colocar à disposição sempre que precisar eu estarei aqui para trazer, porque é muito bom, né, compartilhar. Um dia eu fui um desses caras que estava perdido, um desses jovens, né, que pegou a herança antecipada, fui viver no mundo, mas o Senhor me resgatou. Glória. E hoje eu estou no caminho do Senhor, vai fazer 5 anos, eu tenho orgulho disso, e eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter me alcançado, por hoje eu estar servindo ao Senhor. Quem me conhece aqui na cidade de Tamboril sabe da minha vida, né, e o Senhor me resgatou, me deu forças, e é só Jesus que faz isso, é só Jesus. Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas. E que, em nome de Jesus, Deus continue abençoando esse programa, abençoe todos os ouvintes. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? E que Deus continue abençoando a cada um. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Você não vai fugir, não, vai ficar com a oração no final. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né?